Bom, a gente vai começar, né? Olá, eu sou o pastor Darcio, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui com mais um estudo bíblico. E eu, Nilza, junto com vocês aqui. Com mais um estudo bíblico, né? E hoje nós vamos falar conhecendo... Ah, não, espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Tem que compartilhar. Aqui. Nós vamos ter estudo bíblico e conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então, a gente fala de conhecer e viver a palavra de Deus porque não basta só conhecer. Nós temos que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no nosso dia a dia, né? E a gente tem aí o Crer, que são todos os nossos serviços por Zoom, né? Se você quiser participar, se você quiser divulgar, né? Nós estamos aí fazendo a obra do Senhor, que é isso que importa para nós, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre liberação de perdão. Só que antes da gente começar a liberar perdão, vamos começar orando, né? Pedindo para que Deus esteja tomando conta desse nosso tempo aqui, né? Para que o inferno não tenha poder de desviar o nosso pensamento. Então, eu queria pedir para a Ana orar, por favor. Meu Deus e meu Pai, maravilhoso, magnânimo, onipresente, onipotente, onisciente, meu Deus, o Senhor que esteve com a gente durante toda essa nossa trilha, toda a nossa jornada nesse dia, te agradecemos por esse momento, de nos aproximarmos e de te conhecermos ainda um pouco mais, meu Deus. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo, por estarmos em paz e por termos saúde. Dois tópicos, dois pedidos que estão clamando, o mundo está clamando por paz e por saúde. E nós podemos te agradecer, meu Deus, que nós temos para nós e para dar para o povo que nos cerca, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, meu Deus, nesse mundo, para levar a tua paz, a paz que o Senhor nos dá, não como dá o mundo. Mas que nós sejamos também, meu Pai, agora, usados por meio do pastor Darcio, meu Deus, para aprender ainda mais do Senhor. Usa a vida do pastor Darcio nesse momento para falar conosco, para trazer a tua palavra, para trazer o que o Senhor quer que a gente aprenda, meu Deus. Repreende todas as armadilhas do inferno, tudo que está desviando, tudo que poderia estar desviando a nossa atenção durante esse estudo. Faz, meu Pai, com que a nossa mente esteja focada no Senhor, de hoje para todo sempre. Livra os nossos caminhos do mal, abre os nossos caminhos, abre o nosso entendimento e nos guarda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. No domingo passado nós falamos sobre perdão, né? Então nós tivemos uma pregação sobre perdão e nós falamos que a base do Evangelho, né, de Jesus Cristo é o perdão, né? Então nós não podemos, como cristão, viver sem o perdão. Perdão é falar de coisas de passado, né? Porque perdão é coisas que fizeram para nós e a gente vem trazendo isso dentro da gente, e muitas vezes a gente vem perdendo a bênção do Senhor porque nós estamos presos no passado. Perdão não é amnésia, a gente já falou sobre isso, né? Perdão não é amnésia, perdão é você trazer paz para o teu coração, né? Nós falamos também, né, do que significa ou quem se beneficia do perdão, né? Na verdade, quem se beneficia do perdão não é quem é perdoado, e sim é quem perdoa. Então, você e eu, que perdoamos, nós somos beneficiados com o perdão. Quando eu libero perdão para uma pessoa,
Na verdade, eu estou tirando uma carga muito grande da minha vida, e muitas vezes a carga pode ser emocional, pode ser sentimental, pode ser física, inclusive, né? Para uma liberação de perdão. Então, o perdão, ele é para o meu benefício. E quando Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele também fala nas entrelinhas que nós devemos perdoar. E na oração sacerdotal a gente tem lá Jesus ensinando a gente a orar, né? Para que a gente seja perdoado por Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, na verdade, o grande beneficiário do perdão sou eu, não é mais ninguém. Existem alguns níveis de perdão, né? Existe o perdão e é fácil de perdoar, né? Então, alguém fez um negocinho lá, então é fácil de perdoar. Agora, tem um segundo nível de perdão que a gente chama de, olha, esse é mais difícil, porque feriu mais, porque machucou mais, então esse é mais difícil. E tem uns que a gente julga ser impossíveis, perdão impossível de ser perdoado. Mas, na verdade, a gente não consegue classificar a ofensa. Por quê? Porque o que me ofende pode não ofender você, ou o que ofende você pode não ofender a mim. Então, eu não posso dizer que, não, por favor, Ana, Tomoco, libera perdão, isso aí é fichinha, porque para mim pode ser fichinha, mas para vocês pode ser algo muito grande. O perdão, a gente sabe que é a base do Evangelho. Então, a gente vai falar, em alguma oportunidade, nós vamos falar sobre cura e libertação, onde, na verdade, a cura e libertação é o quê? É você liberar perdão de coisas do passado, coisas que muitas vezes você nem sabia que existia, coisas que muitas vezes você nem imaginava que tinha acontecido. Mas, em outra oportunidade, a gente vai falar sobre cura e libertação, né? A gente sabe que as ofensas variam de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, quando uma pessoa é traída, ou sentimentalmente, ou sexualmente, e ela consegue perdoar, para mim, por exemplo, isso é uma coisa quase que impossível. Por quê? Porque isso, para mim, é muito difícil. Isso, para mim, é alguma coisa que pega muito. Então, tem situações na nossa vida que pegam muito, então isso se torna muito, muito difícil. Mas essas ofensas, ela tem uma variação muito grande de um para o outro, né? Às vezes, uma mentira, né? Para mim, é um negócio terrível. E para você vai lá, não, mas isso aí é uma mentira, tudo bem, a gente deixa barato e segue o enterro, vamos continuar, né? Muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, né? E a gente quer o perdão de Deus por quê? Porque aquilo que nós fizemos nos incomoda, aquilo que nós fizemos tira a nossa paz, aquilo que nós fizemos está trazendo um peso muito grande, mas nós não somos capazes de perdoar. Então, minha avó dizia que a justiça deveria ser exercida, mas não na minha casa. Ou seja, a justiça vai no vizinho, vamos lá cobrar do vizinho. Mas não, na minha casa deixa do jeito que tá tudo bem, né? Então, minha avó ela tinha muitos ditados, né? Não se pode classificar as ofensas. Queremos o perdão de Deus, mas, na verdade, nós não queremos perdoar. Temos que perdoar, mas a gente não quer perdoar, né? Então, isso é complicado. Então, eu quero aquilo que me interessa, mas eu não quero fazer nada para o outro, né? Perdoar é fácil? Não, não é fácil.
Perdoar é um negócio muito difícil, né? E conforme o nível de dano que trouxe, o nível nível que te prejudicou, né? Fica mais difícil ainda. E a gente sabe que perdão mais difícil é perdão familiar, é perdão conjugal. Esses são os perdões que são mais difíceis. Por quê? Porque toca na nossa pele, toca no nosso brio, toca na nossa vergonha. Então a gente não quer perdoar isso. Mas, na verdade, quando eu ou você não liberamos o perdão, quando a gente não perdoa, na verdade, nós estamos trazendo mal para a nossa vida. Então, quem está sofrendo não é aquele que fez, é você que não perdoa. E isso não é bom, né? A ofensa recebida não nos faz credor daquele que nos ofendeu. Ou seja, eu ofendi a Ana, então a Ana não é credora da minha ofensa. Eu sou credor do Darcio, porque o Darcio, olha, ele está com um pontinho negativo. Não existe isso. Ou seja, se você se sentiu ofendida, né, por alguma coisa que eu falei, ou por alguma atitude que eu tive, né, na verdade, você que vai sofrer. Por quê? Porque eu não estou nem aí. Muitas vezes a pessoa que ofende, ela nem sabe que ofendeu. É uma ofensa uma ofensa velada. Ela falou. Para você foi um negócio que, ai, mas foi uma punhalada no meu coração. E para outra pessoa foi como se fosse uma piada, como se fosse uma conversa, né? E Paulo nos ensina, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Se você puder ler. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala aqui, né, que nós temos que ser compassivos e perdoadores. E tem que ser um com o outro. Ah, pastor, mas sabe, tem situação. Sei, querido, tem situação. Olha, tem dia que parece noite, né? Mas a gente tem que perdoar. Se a gente quer o nosso bem. O mal que faz, a falta de perdão, esse mal faz para mim que não perdoo. Não faz para você que foi o ofensor, né? Faz para mim que não perdoo. Como a gente pode perdoar na prática? Nós falamos na pregação de domingo que existe perdão que a gente dá, perdão entre aspas, né? Perdão por conveniência. Como conveniência? Porque convém, né? Convém, a gente está trabalhando junto, a gente está morando na mesma casa, ou a gente está casado. Então, por conveniência, como a gente não quer mudar de emprego, ou mudar de família, ou separar, divorciar do casamento. Então, mas na verdade você não perdoa. Né? E aqui a gente queria falar como a gente pode perdoar na prática. E Jesus ele começa a nos ensinar, né, como perdoar na prática, lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, não faça alarde, não vai fazer fofoca, não vai divulgar para ninguém. Ah, você viu o que ele fez? Ah, ele fez. Querido, isso não vai trazer o perdão para você. Jesus ele fala assim, olha, se teu irmão, né, se teu irmão pecar contra ti, vai lá, conversa com ele. Não, esse aí eu não quero falar mais. Ah, olha, tá amarrado, eu não quero. Querido, a palavra diz que a gente tem que falar. Então a gente tem que ir lá e tem que falar. Tem que tratar as coisas da forma transparente.
Eu acho que, eu vejo que no mundo de hoje, a coisa mais difícil é transparência. Por quê? Porque eu quero ser aquilo que eu não sou. Eu quero parecer aquilo que eu não sou. Então, a transparência impede a gente de liberar perdão, impede a gente de viver feliz. A falta de transparência. Ah, não. Ah, porque eu quero que todo mundo veja que eu sou legal. Querido, você não é legal, eu não sou legal, ninguém é legal. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele não conseguiu fazer com que todo mundo gostasse dele. Quem sou eu ou você para querer que todos gostem da gente? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Então, como meu avô dizia, né? Você não gostou? Come menos. Né? Mas vamos andando. A transparência é importante. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, uma coisa que Deus falou muito forte para nós era isso. Né? A primeira coisa foi para que a gente não tivesse igreja. Né? E a segunda coisa foi para que a gente levasse para as igrejas aqui a transparência. Por quê? Porque a falta de transparência faz com que as pessoas se afastem. Então, se eu não sou transparente, eu não preciso contar toda a minha vida. Eu não preciso contar toda a minha vida, mas eu tenho que ser transparente. Eu tenho que ser transparente no meu relacionamento. Eu tenho que ser transparente. Eu tenho que ser transparente na minha espiritualidade. Eu tenho que ser transparente. Para que eu vou enganar você dizendo que eu sou um super, hiper, triper cristão? Né? Se Deus está olhando para mim e está falando, meu, você é um mequetrefe meia boca. Meu, você não faz nada. Então, quando Jesus fala para que você vá a teu irmão, ele diz, vá com transparência. Vá e converse com ele. Não vai conversar com o teu melhor amigo. Ah, eu vou contar para o meu melhor amigo. Não vai falar para ninguém. Não vai fazer fofoca do que aconteceu, porque isso pode atrapalhar o teu relacionamento dele mais para frente. Funciona isso fora da igreja? É lógico. É lógico. Se você não consegue, na tua vida secular, né, colocar os ensinamentos de Jesus, tem alguma coisa errada. E não é com os ensinamentos de Jesus. Tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Então, você tem que começar de novo. Levanta a mão direita, aceita Jesus e começa de novo, porque está errado. Ou seja, todo ensinamento que Jesus nos dá é para a nossa vida. E quando você aceita Jesus, você não tem mais uma vida espiritual e uma vida secular. Você tem uma vida. É isso que a gente muitas vezes vê hoje, né? Cristãos que se dizem cristãos, mas eles são cristãos no domingo, quando vão na igreja. Agora, quando está fora da igreja, segura, porque é um desastre. Ou seja, funciona fora da igreja? Lógico que funciona. Então, se eu tenho uma situação lá no meu trabalho, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu tenho uma situação lá na universidade, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar a pessoa e vou tentar conversar com ela. Sem fofoca, sem espalhar para todo mundo, nada. Por quê? Porque se nós cremos que Deus é o nosso juiz, ele vai fazer justiça, independente da hora, independente de onde eu esteja. Ele sempre vai fazer justiça. E Jesus continua aqui, em Mateus 18, 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que ter testemunha. Você tem que ter testemunha. Você foi lá, começou a primeira vez. Não deu certo? Não deu certo. Então tá bom. Chamou uma testemunha, 2 testemunhas, e vai lá conversar de novo. Pastor, mas isso funciona no trabalho igualzinho, querido. Vai funcionar igualzinho. Jesus ele não separa a tua vida secular da tua vida espiritual. Em lugar nenhum você vai ver na Bíblia
né? Jesus separando. Não, é uma coisa só. A tua vida espiritual é igualzinha, é a mesma vida. Não tem duas vidas, né? Senão a gente vai entrar aqui em alguns grupos religiosos aí que você precisa, quando você morre, você precisa voltar, você tem que reencarnar para ter uma outra vida, e às vezes você vem reencarnado de cachorro, de poste, de sei lá o quê, né? Porque você fez muita coisa errada. Calma, não. O sacrifício de Jesus, ele vale, e ele continua valendo. E Jesus continua em Mateus capítulo 18, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, leva a igreja. Ai, pastor, mas é lá no trabalho. Leva para o teu superior. Você tem um supervisor, você tem um gerente, você tem um coordenador, você tem um diretor, você tem alguém aí. Leva para ele. Ah, ok, mas o cara não quis arrumar. Ele não quis arrumar, simplesmente não tem em conta mais a vida dele. Ou seja, libera o perdão para ele, né? E acabou, né? Ou seja, você tem que caminhar conforme a palavra, né? E a liberação de perdão é isso. Olha, eu tenho procedimentos, eu tenho como fazer isso. Ai, pastor, mas é tão difícil. Pois é, querido, nada é fácil nesse mundo. Nada é fácil nesse mundo. Você pensa que, como foi para você chegar no mundo, você acha que a tua mãe sofreu algum pouco para você chegar no mundo? Lógico que sofreu. Porque não é mole. Então, a partir de Adão e Eva, tudo ficou mais duro, tudo ficou mais difícil. Mas nós, como cristão, né, você que crê no Evangelho de Jesus, a gente sempre tem uma saída. A gente sempre tem um facilitador. Então, Jesus está nos dando aqui o caminho das pedras para que a gente libere o perdão. Ele está fazendo isso aqui para mim e para você, não é só para você. E ele continua lá em Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso é espiritual, glória a Deus, aleluia. Isso é espiritual. Então, olha, eu fui pedir perdão para a pessoa, né, e a pessoa não me perdoou. Pois é, você pediu perdão e a pessoa não te perdoou, você não pode fazer mais nada. Você não pode fazer mais nada. Não, pastor, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que ouvir dela que ela tem que me perdoar. Não, você não tem que ouvir nada. Tua cura é diferente da cura da pessoa. Então, nós temos quem libera o perdão e quem pede o perdão. Se você libera o perdão, é que você foi o ofendido. Se você pede o perdão, você é o ofensor. Então, na verdade, é assim. Você, como ofensor, você foi pedir perdão e o ofendido, ele não te perdoou, você está liberado. No mundo espiritual, você está liberado. E também na tua vida material, você está liberado. Você não tem que ficar mais com esse negócio, porque eu tenho que pedir perdão. Não, você já pediu perdão, mas tem que pedir perdão com todas as letras, né? Não pode falar, desculpa aí, hein? Foi mal. Não, não foi mal. Não foi mal e não é desculpa aí, não. Olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso para você e olha, eu não devia ter feito. Eu errei e tem que falar com todas as letras. A gente não tem que ficar eu costumo dizer ensabonetando, né? Ensabonetando é quando você fica, escorrega para cá, escorrega para lá. Não. Por quê? Porque Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo. E aí você escolhe, né? E aí você escolhe se você quer ser do diabo ou não. É você que vai determinar isso. O que te impede de perdoar? O que impede você de perdoar alguém? Porque
Porque eu pedir perdão é uma coisa, né? Quando eu peço perdão, na verdade, eu não fui ofendido, eu fui um ofensor. Agora, quando eu tenho que liberar perdão, quando eu tenho que perdoar, aí é que o bicho pega. O que me impede de perdoar? O que impede você de perdoar? Muitas vezes é por egoísmo, por individualismo. Então, eu sou muito egoísta. Eu falo, não, imagina que eu vou me humilhar a este ponto. Querido, quando você perdoa, você não está se humilhando. Quando você perdoa, você está se cuidando. Porque a falta de perdão ele vai trazer um monte de consequências negativas na tua vida, física e espiritual. Não só espiritual, mas física também. Muitas vezes a nossa intolerância, a nossa arrogância, o nosso orgulho, né, impede da gente, nosso egoísmo impede da gente liberar o perdão. Mas é interessante porque o perdão que Deus dá para o homem. Ai, pastor, mas espera aí, eu não sou Deus. É verdade, ainda bem que você e eu não somos Deus. Porque se a gente fosse, ia ser um enrosco. Né? Porque o nosso senso de justiça é uma lástima. Então, ainda bem que nós não somos. Mas Deus ele libera o homem. O maior modelo de perdão que nós temos é Jesus. Jesus, quando estava na cruz, qual foi a última palavra dele? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não, pastor, a última palavra foi estar consumado. É verdade, querida, é verdade. A última palavra foi estar consumado. Mas ele perdoou Jesus na cruz. Então, você imagina, ele foi açoitado, botaram uma coroa de espinho, furaram o lado dele, botaram ele na cruz, e ele ainda fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus ele criou o homem se rebelou, assim como alguns anjos, que nós já falamos sobre isso, né? O diabo e seus anjos, né? Se rebelou contra ele, mas ele ainda assim entregou o seu filho. Sabe para quê? Para perdoar você e eu. Deus, ele perdoa a gente. Ele quer perdoar a gente. Mas ele não vai perdoar de graça. Você acha que eu vou perdoar você por alguma coisa que você falou de graça? Não, você tem que vir pedir perdão. E com Deus não é diferente. A gente vai pedir perdão. Né? A gente vai pedir perdão para Deus e Deus vai nos perdoar. E Paulo ele fala para nós, lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Nós temos o quê? A remissão de pecados. Remissão é perdão. Nós temos o perdão de Deus pelo nosso pecado. Através de quem? Através da graça. Através da graça. Ah, pastor, mas olha, eu não sou Jesus. Pois é, queridos, ainda bem. Mas nós temos que aprender com ele. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Então, nós fomos perdoados. Então, muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar o outro. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele me fez. Nem me conta, porque eu não vou resolver nada. Eu não quero saber o que ele te fez. Aí você vai dizer assim, pastor, mas você consegue perdoar todo mundo? Olha, posso dizer para você, como ser humano, que é difícil. Que é difícil. Então, quando preparava esse estudo, né, na verdade, eu estava sendo curado. Né? Porque existem situações que você não quer perdoar. Né? Existem situações até que você nem acha que precisa perdoar. Não, mas aquilo lá passou batido, deixa quieto. Não. Você tem que perdoar. Né? Então, o perdão é algo difícil. E quando eu falo para você que é difícil, é porque eu tenho vivido isso também.
né? Eu sou um ser humano como você, nós somos iguais. E nós temos toda a perseguição demoníaca, a gente tem toda a perseguição do mundo, a gente tem todo o problema da nossa natureza pecaminosa, a gente tem tudo isso. E você tem, e eu tenho também. Não pensa que eu estou numa redoma imune de tudo isso aí. Não. Então, nós temos que perdoar, né? E nós fomos perdoados. Nós fomos redimidos dos nossos pecados, né? E foi por quê? Foi pela graça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa, nós somos perdoados. Então, o que eu tenho que fazer? Confessar o meu pecado. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar na nossa cabeça, né, o que a gente precisa perdoar e o que a gente precisa pedir perdão, né? E a gente vê que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, um Deus que cuida. Um Deus que cuida. Um Deus que quer que você e eu aprendamos a perdoar. Ainda que a gente sabe que é difícil, mas Ele quer que a gente faça isso. Essa aliança, Deus ele mantém com o ser humano desde a fundação do mundo. E lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem compaixão. Teve compaixão de Israel, né? Esse trecho de Miqueias, Deus estava falando com Israel. Miqueias estava falando com Deus a respeito de Israel, né? Ele tem compaixão, e tem compaixão de mim e de você. Essa compaixão ele quer exercer na nossa vida, mas é uma via de duas mãos. Ele tem compaixão e nós temos que exercer essa compaixão também com as pessoas que estão à nossa volta. Ele continua falando para nós sobre perdão e misericórdia. Perdão de novo. Ai, pastor, de novo. Pois é, querido. Hoje nós só vamos falar de perdão, né? Espero que vocês me perdoem, porque hoje nós só vamos falar de perdão. E misericórdia. Eu não consigo perdoar sem ter misericórdia, né? E Miqueias continua lá no versículo 19 do capítulo 7. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, esse é o perdão de Deus, um perdão completo. Um perdão que ele faz, como a gente costuma dizer, barba e cabelo. Ele é completo. Um perdão sem mágoa, um perdão sem rancor, um perdão que, eu vou esperar ele pisar na bola de novo para eu pegar. Nada disso. E quantas vezes, né, você que conhece um pouco mais do Antigo Testamento, quantas vezes Israel não pisou na bola? Quantas vezes Israel não deixou Deus, né, e foi por outros ídolos? Quantas vezes Israel desobedeceu a Deus? E tudo isso que acontecia com Israel, hoje a gente fala assim, mas é povinho, hein? É povinho. Pois é, querido, nós somos iguaizinhos. Nós não somos diferentes. Eles são humanos assim como você e eu. O perdão do homem para com o próximo. Agora vem a parte que muitas vezes acaba pegando para nós, né? Eu quero ser perdoado, mas para eu perdoar, porque, na verdade, toda ofensa que eu faço sempre é menor do que a ofensa que eu recebo, né? Então, porque não está na tua pele? O que eu recebo, aquilo que ela fez, eu não posso perdoar. Agora, o que eu fiz, eu posso. O que eu fiz não foi tão grande.
Qual tem sido a sua atitude para liberar o perdão para o seu próximo? Qual tem sido a sua atitude para liberar o perdão para a sua família, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu companheiro de trabalho? Qual tem sido a tua atitude? O que você tem feito para que o perdão seja liberado na vida dele? O perdão está no seu coração. Ele não pode ser um perdão só de boca, onde eu vou lá e te perdoo, tá? Mas nunca mais quero ver o cara na minha frente. Ele tem que vir de dentro do teu coração. O perdão ele tem que ser completo. O perdão ele tem que quebrar os conflitos. O perdão ele tem que estar cada vez mais enraizado dentro de nós. Quando a gente tem que perdoar, a gente começa a fazer análise, né? Se está certo, se está errado, se ele merece ser perdoado ou não. A gente começa a procurar justificativas. O perdão, ele não pode ser assim. Eu tenho que deixar de analisar, eu tenho que deixar de buscar justificativas. Ele tem que vir no meu coração. Pastor, mas é difícil. Pois é, querido, ninguém disse que ia ser fácil, né? Essa é a maior dificuldade, né? Quando analisamos muito, a gente analisa muito. Todos os prós e contras, tudo aquilo que eu sofri por causa daquela afronta que me fizeram. A gente analisa muito e muitas vezes a gente acaba deixando de perdoar, sofrendo mais do que aquele que nos causou a moléstia. Você vai falar, eu estou aqui sofrendo e o cara está lá na boa. Não é? Por quê? Porque muitas vezes a gente ofende uma pessoa sem saber. Sem saber. Porque você está acostumado. Não é? A gente tem tomado muito cuidado, agora que a gente está numa outra cultura. Não é? As brincadeiras que a gente fazia no Brasil não podem ser as mesmas que a gente faz aqui. Por quê? Porque são culturas diferentes. Né? Então, as pessoas são diferentes. Então, você tem que andar pisando em ovos. Sabe como é que é? Você anda pisando em ovos. Então, quando você vai brincar, você tem que ir devagar. Ir devagar. Para quê? Para que você não ofenda a pessoa. E já teve a ocasião de eu ter que pedir perdão para uma pessoa aqui, porque eu fiz uma brincadeira e a pessoa não gostou. Mas era uma brincadeira que, no Brasil, é a coisa mais normal do mundo, né? Mas eu tive que pedir perdão. Perdão é eu renunciar a mim mesmo, é eu renunciar à minha opinião. Então, às vezes, eu tenho que pedir perdão para uma pessoa de alguma coisa que eu até acho que está certo, mas para ela está errado. De alguma coisa que, para mim, está tudo bem, mas para ela não está. Então, eu tenho que ir lá pedir perdão. Então, foi essa situação, né, que eu passei aqui, em que eu fiz uma brincadeira e a pessoa se ofendeu e eu tive que ir lá conversar com ela e pedir perdão para ela. Eu falei assim, olha, você me perdoa, eu não sabia que significava isso para você e que isso ia ser tão grave para você. Ou seja, nós temos que renunciar ao nosso eu. Né? Nós temos que, na verdade, sermos imitadores de Jesus. Essa é a palavra-chave. Mas é tão difícil. Pois é, querido. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Nós temos que andar no amor. Nós somos merecedores do perdão de Deus? Somos. Lógico que não, nós não somos merecedores, mas ainda assim Ele nos perdoou. Ele nos perdoa, ele nos redime de todo o nosso pecado. Ou seja, nós temos que andar conforme Jesus deseja que nós andemos.
Nosso ofensor não precisa merecer o perdão. Ele não precisa merecer. Mas eu sim. Na verdade, sou eu que necessito do perdão. Não o nosso ofensor. Eu que fui ofendido, sou eu que necessito do perdão. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quando perdoo, eu tenho o perdão de Deus. Aí, se eu não perdoar, se você não perdoa, você não tem o perdão de Deus. Ai, pastor, mas isso é muito duro. Desculpa. Foi Jesus que falou. Não sou eu que estou falando, não. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, eu perdoo as pessoas e Deus me perdoa. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não perdoo, Deus não perdoa. Na verdade, eu acho que Jesus também era matemático, sabe? Porque isso aí encaixa, né? A coisa encaixa. Se eu perdoo, eu recebo o perdão. Se eu não perdoo, eu não recebo o perdão de Deus. Ou seja, é uma via de duas mãos. Sabe o que acontece quando não perdoamos alguém? Quando você não perdoa, você tem algumas consequências. A primeira delas é fazer mal para você. A primeira delas. E ela vai fazer mal na sua vida sentimental, ela vai fazer mal na sua vida física, no seu físico. Por quê? Porque hoje a gente tem tantas enfermidades, tantas doenças que são geradas por falta de perdão. Mas tem uma coisa, que é a segunda coisa, que é o mais importante. E Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, segundo, Satanás, ele vai tirar proveito da situação. Satanás, ele vai buscar vantagens na tua falta de perdão. Além de você ter um problema físico, né? Um problema familiar, enfim, né? Você vai ter um problema espiritual aqui. Você vai dar legalidade para que o inferno pegue essa tua falta de perdão e ele comece a se utilizar disso. E isso, na verdade, é o que acontece. Onde a gente vê hoje muita possessão demoníaca, pessoas que são usados pelo inferno, né? E a gente fala assim, como é que o cara consegue fazer o negócio daquilo? Pois é. Sabe o que é isso? Isso é legalidade no mundo espiritual. Você não perdoou, você está dando legalidade no mundo espiritual. Porque se você não perdoa, você vai ter dentro de você um sentimento contrário daquele que Jesus fala que é o amor. Qual é o sentimento contrário? É a raiva, é a ira, é a vingança. Você vai querer esquartejar o cara, né? E eu já contei isso para vocês uma vez, né? Então, o teu desejo vai ser de esquartejar a pessoa, porque a tua raiva é tão grande que você... E quem está tirando proveito disso? O diabo. O diabo, ele tira proveito disso. E é a brecha que você e eu podemos dar para que ele entre na nossa vida e ele faça o reboliço que ele queira fazer na nossa vida. Perdão. E agora, o que a gente vai fazer? Praticamente, o que a gente vai fazer? A gente já viu que na Bíblia, né, eu tenho todo o respaldo para perdoar. E agora, e na prática? Como é que eu faço isso? A primeira coisa, eu tenho que identificar a quem
eu necessito pedir perdão e a quem eu necessito perdoar. Eu tenho que identificar. Ah, pastor, e como é que eu faço isso? Você vai pensar, filho. Você vai pensar, não é? E o Espírito Santo vai trazer na tua mente a lembrança de quem você tem que pedir perdão e quem você tem que perdoar. Você vai sentir a liberdade que é de você perdoar. Quando você perdoa, na verdade você tira um peso das tuas costas, que é um peso assim imenso. Você vai sentir a liberdade. Você vai, olha, eu não estou preocupado com o que o outro está pensando, com o que... Não, eu vou ter a liberdade. Agora, como é que eu adquiro esse perdão, além de falar com a pessoa? É com oração de libertação. Eu peço perdão, mas eu faço uma oração de libertação. Uma oração que muitas vezes não é fácil a gente fazer. Uma oração que não é uma reza, né? Olha, eu vou aqui falar sempre a mesma coisa. Para com isso. Não é uma reza. Então, a gente tem aqui um modelo de oração. Sabe o que é modelo? Modelo é para você ter um estereótipo da coisa e o Espírito Santo vai dizer para você se você vai seguir esse modelo à risca ou se você vai dar algumas variáveis. Ou seja, eu não posso fazer dessa oração, né, uma reza. Né? Então, não sei se você lembra quando você era de outra religião, que você rezava e era sempre a mesma coisa. E o que resolvia? Não, olha, se você falou uma mentira, você vai lá e reza 5 vezes não sei o quê. Para. Se você quer liberar perdão, então você pega essa oração aqui e reza. Não, você não vai rezar. Você vai orar, você vai falar com o Senhor. E o exemplo de oração que a gente tem aqui é esse. Você vai orar em voz alta, não é? Ou no seu quarto, ou no banheiro, no lugar que você esteja reservado. Não é? E a oração é assim: Pai, em nome de Jesus venho e me humilho perante o Senhor. É perante Deus que nós temos que nos humilhar. Não é? E peço perdão por ter guardado a mágoa, o ódio, a ira, o ressentimento e a falta de perdão no meu coração. Eu tenho que falar isso para Deus. Agora, não adianta você falar isso, você orar isso, se isso não vem do teu coração. Não, eu vou falar porque o pastor falou. Não, não faz isso. Não faz isso, que você só vai perder tempo. Mas se você quer ser perdoado, se você quer liberar perdão, então você faça isso. Peço que o sangue do Cordeiro cubra o meu pecado, cancelando-o completamente. Nós já vimos que nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E esse sangue, o sangue do Cordeiro, né, que vai nos perdoar. Hoje, ouvi a tua palavra. Você acabou de ouvir a palavra. Você acabou de ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, com relação a liberar perdão. Senhor, e tomo a decisão de perdoar as pessoas que me feriram e me magoaram. Você toma essa decisão? Então você começa a citar as pessoas e o que foi que elas te fizeram. E você vai com detalhes. Sabe por que detalhes? Porque é o que vai curar a tua ferida. O nome da pessoa e o que ela fez. Ai, Senhor, eu quero liberar perdão para o Zezinho, porque ele usou meu carro, ou porque ele bateu no meu carro, ou porque ele me falou uma mentira contra mim, porque, assim, no detalhe, especificando, sempre em voz alta, declaro que os perdoo de todo o meu coração. Então, à medida que você fala do Zezinho, do Joãozinho, do Luizinho, você vai perdoando eles, a cada um, e os libero no mundo espiritual. Não retém o Senhor o meu perdão. Perdoo
todos eles e recebo o teu perdão hoje para a minha vida. Quebro hoje todas as correntes, as amarras, as ataduras que vieram agir em minha vida em decorrência da falta de perdão. Renuncio a todos os sentimentos de Satanás, sentimentos de ódio, de ira, de vingança, que são contrários aos sentimentos de Deus, que é o amor, que é o perdão no meu coração, como ódio, mágoa, ira, revolta, vingança e quaisquer sentimentos que não sejam de Deus. Porque o mundo ele vai nos dando armas para que a gente fique cada vez mais magoado, cada vez mais sentido. Ele sempre vai nos dando munição para isso. Mas eu quero rejeitar agora, quero renunciar tudo isso na minha vida. Expulso todos os espíritos de tormento, de sofrimento, com todas as dores e enfermidades que colocaram no meu corpo. Ah, não, porque eu tenho pressão alta, porque eu tenho pressão baixa, porque eu tenho hipoglicemia, porque... Querido, isso aí a gente vai quebrar no mundo espiritual. Ai, pastor, aí eu não preciso mais tomar remédio. Querido, não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Essa tua enfermidade ela pode ser causada, né, por falta de perdão. Ela pode ter sido causada por um problema espiritual. Ou pode ser físico. Não, continua tomando os remédios, vai no teu médico, ele não vai saber o que foi que aconteceu. Ele vai saber, olha, teus níveis de glicemia estão todos perfeitos. Pode suspender o remédio. Deixa ele falar isso. Você sabe o que foi que aconteceu na tua vida. Em nome de Jesus, eu os amarro, amordaço e ordeno que saiam e vão agora mesmo para onde Jesus ordenar. E nunca mais voltem. Isso você vai fazer com a autoridade do sangue de Jesus que está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Tomo posse das promessas de Deus conquistadas por Jesus para a minha vida na cruz do Calvário. Nós temos promessa. Nós ficamos presos na falta de perdão e deixamos de viver as promessas de Deus. Nós ficamos presos nas dificuldades que o inferno coloca na nossa vida e deixamos de viver as promessas de Deus. Nós damos mais valor naquilo que o diabo vai fazer do que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós temos que inverter os valores na nossa mente. Tomo posse das promessas de Deus, pois sou filho de Deus. Né? Olha que coisa maravilhosa. Sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, de toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Isso não significa que eu não vou ter problema, eu vou continuar tendo problema, porque o problema não sou eu, o problema é o mundo que eu vivo. Mas eu vou estar cercado pelos anjos do Senhor. Cumpra-se a sua vontade, Senhor, em minha vida, e sempre, em nome de Jesus. Amém. Esse é o modelo de oração. Esse é o modelo de oração que eu tenho certeza, que quando você fizer ele pela segunda ou terceira vez, o Espírito Santo vai começar a falar com você e você vai mudar completamente esse modelo. Você vai ter o teu modelo, porque, na verdade, isso não pode ser um modelo para todo mundo. Né? Uma regra, uma reza, não. Porque o teu relacionamento com Deus vai te dar uma oração maravilhosa. Uma oração, não uma oração engessada, que você só vai falar sempre aquela mesma... Não. E você vai ser liberto. Porque quando eu libero o perdão, eu sou liberto. Quando eu libero o perdão, eu vivo mais a graça de Deus. Quando eu libero o perdão, eu sou perdoado por Deus. Quando eu libero o perdão, eu tenho a minha vida espiritual caminhando mais rapidamente. E como conclusão, né? O perdão liberta. Né? A gente sabe que o perdão liberta. Né? A gente sabe que o perdão cura.
ele vai curar a minha vida e vai curar a sua vida, né? A gente sabe que o perdão me livra das enfermidades. Ele vai te livrar, você e eu, né? O perdão me traz paz. Você gosta ou não? Você pode até falar assim, eu já tenho a paz. Pois é, se você não perdoa, você pensa que tem a paz, mas você não tem. O perdão, que é o mais importante, ele me aproxima de Deus. Porque Deus é amor, e eu só posso perdoar se eu tenho amor. Se eu não perdoo, eu não tenho amor. Então, se eu não tenho amor, eu não posso estar perto de Deus. Isso é matemática, né? Isso é matemática. Isso é lógica, e é assim, né? Então, queridos, em nome de Jesus, vamos perdoar e vamos pedir perdão, para que a gente possa viver o melhor de Deus na nossa vida, para que a gente possa viver, né, as promessas que Deus tem para a nossa vida e que a gente possa ter uma vida mais tranquila no Senhor. Fala, Aninha. Aí a pessoa não tem a menor noção. Não é porque ela é durona, não é porque ela é boca dura, não é porque ela tem mão pesada, é porque ela é mais sem noção. E ela não tem ideia de quantas pessoas ela ofende, de quantas pessoas ela atinge. Como que a gente pode fazer? Dar um toque para a pessoa? Não, eu não posso fazer nada. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Não, vamos supor. Não, É só para você ter uma ideia. Como é que é o meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus? É individual. Eu posso, ou você pode me orientar segundo a Bíblia, mas eu posso dizer assim, quer saber? A Ana está falando demais, eu não quero nem ouvir isso aí. Se eu vou ter que dar um toque para a pessoa, imagina que eu seja um cara que tenha te ofendido muito e seja um nó cego, um sem noção, um zero à esquerda, o que você querer. E você fala assim, não, eu tenho que dar um toque para ele. Nós temos que entender que a nossa luta é espiritual. Então, antes de eu ir dar um toque para ele, eu tenho que orar. Se Deus não falar para mim, vai lá dar um toque para ele, eu não vou dar um toque para ele. Mas ele vai cair no abismo. Deus não falou nada. Essa nossa relação com Deus é o que a gente tem que estar aperfeiçoando a cada dia. Então, eu não posso simplesmente ir lá dar um toque para ele porque eu vi que ele está fazendo uma coisa errada. Se ele está fazendo uma coisa errada e ele quer continuar fazendo uma coisa errada, o problema é dele. Agora, se ele está fazendo uma coisa errada e eu oro por ele e Deus toca no meu coração, vai lá e fala com ele, eu vou lá e falo. Mas eu fui lá, falei com ele, ele veio com um pau e uma pedra na mão. Pois é. Você tem certeza que Deus falou para você falar? Então, tá bom. Então, você fez aquilo que Deus mandou você fazer. E estou limpo. Estou livre, leve e solto. Mais alguma coisa, Aninha? Não, eu fechei o microfone porque o cachorro está latindo, então... Chegou o cachorro. Tomoco, tem alguma pergunta, alguma questão? Quer fazer alguma observação? Agora estou vendo ela. Abre seu microfone. Agora eu te vejo. E pode falar. Não, eu entendi bem. Muito obrigada. Muito bom isso tudo. Amém. Gostei. Bom, deixa eu só encerrar aqui a gravação, né? Eu quero agradecer você por estar com a gente durante esse tempo. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo e a gente vai estar tentando esclarecer para você. Tá bom? Sim. Você tem aí os nossos horários de Zoom e fiquem à vontade. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana